Fala, meus queridos! Olha, a Receita Federal sabe que você tem Bitcoin e outras criptomoedas e não está declarando. O que acontece é o seguinte: quando você adquire esses Bitcoin ou outras criptomoedas, tem basicamente aí duas formas de você fazer. A primeira é, digamos assim, é a origem das criptomoedas. Elas nasceram para serem descentralizadas, ou seja, que não tenha um lastro ali de um banco central de um determinado país. No entanto, para você fazer a aquisição dessas criptomoedas, você tem que acessar diretamente a rede Bitcoin e isso geralmente envolve ali linhas de programação e é difícil. O que acontece normalmente é que as pessoas adquirem esses Bitcoins ou outras criptomoedas, inclusive, através de corretoras. E essas corretoras, por sua vez, é sediada no Brasil. Então, a Receita Federal tem uma instrução normativa que eu vou mostrar para vocês, que ela regulamenta como essas corretoras devem fornecer informações para a Receita Federal. E mesmo quando você tem essas criptomoedas, inclusive o Bitcoin, nessa rede descentralizadas, em um determinado momento você vai querer converter isso em dinheiro. Porque se outra pessoa está querendo a mesma criptomoeda, beleza, mas em um determinado momento você vai querer transformar aquilo em dinheiro. Então você vai receber uma transferência por meio de um banco, de uma remessa do exterior. Então a Receita Federal também vai saber dessa movimentação das criptomoedas. Olha só que interessante esse mapa que a Receita Federal disponibilizou, feito através de inteligência artificial, que ela mostra onde está a concentração das pessoas que possuem Bitcoin no Brasil. Inclusive, ela soltou essa informação aqui, falando que existem aí um total de 1 bilhão de criptomoedas que não foram informados para a Receita Federal, inclusive aqui esses números por estado. O que acontece é o seguinte: essa instrução normativa aqui, ela disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações relativas a operações realizadas com criptoativos à Receita Federal. Então, as corretoras, resumindo aí, tem outros órgãos também, outras empresas, mas basicamente as corretoras, elas informam quando você compra esses criptoativos nessas respectivas corretoras. Então, a Receita Federal sabe. Então, há essa questão, digamos assim, filosófica de você ter uma moeda descentralizada, mas que na prática, talvez, ainda isso não atingiu o seu ápice. Pode ser que aconteça, não vamos entrar nesse mérito agora. Mas a temporada de imposto de renda está chegando. É de 15 de março até dia 31 de maio. E o que acontece é o seguinte: as criptomoedas, independentemente se ela é uma moeda descentralizada, enfim, as coisas que você acha que as criptomoedas servem, inclusive o Bitcoin, a Receita Federal trata a criptomoeda como um bem. Então, se você possui uma criptomoeda, você está sujeito àquela tabela progressiva do ganho de capital, assim como todos os bens. Até 5 milhões vai ser tributado em 15%, de 5 milhões a 10 milhões, 17,5%, de 10 milhões a 30 milhões, 20%, e acima de 30 milhões, 22,5%. E já tem algum tempo que a Receita Federal já disponibiliza no próprio programa do Imposto de Renda, aqui na aba Bens e Direitos, você põe novo, e aqui tem um grupo de criptoativos. E aqui nos criptoativos tem a principal, que é o Bitcoin, mas também tem outras criptomoedas, inclusive NFTs e outros criptoativos. Então aqui você tem que informar o valor desses bens que você tem relacionado às suas criptomoedas. E caso você teve ganho, você deve informar lá no programa ganho de capital e fazer a importação aqui para o imposto de renda. Então você tem que declarar as suas criptomoedas, inclusive os bitcoins, para a Receita Federal no seu imposto de renda. Entra na mesma regra dos ganhos de capital. Tá? Então, se você possui criptomoedas e você tem essa noção que ela é uma moeda descentralizada e que o governo não sabe, que a Receita Federal não sabe, essa, por enquanto, é uma percepção, do meu ponto de vista, equivocada, porque a Receita Federal tem mecanismos de verificação
através das corretoras, da Instrução Normativa 1888 de 2019, que ela recebe essas informações, assim como ela recebe de cartão de crédito, recebe os cartórios, das imobiliárias, dos bancos, enfim, de todas as declarações acessórias que os outros agentes econômicos também fornecem para a Receita Federal. Então, fica o alerta aqui, muito cuidado com as suas criptomoedas no sentido de declara. Se você tem criptomoedas, aprende a declarar, procure uma assessoria aí para você fazer a declaração da forma correta. Não tem problema nenhum você ter criptomoedas, você acreditar no projeto das criptomoedas. No entanto, você tem que atentar a essa questão relativa à declaração das suas criptomoedas no seu imposto de renda pessoa física. Espero ter contribuído com esse alerta. Fica o meu abraço, até as próximas aulas aqui, vídeos. Está chegando a temporada do imposto de renda, vamos falar muito sobre isso. Um abraço, até mais, professor Ricardo Neves.